Vou fazer aqui uma demonstração do Microsoft Azure Machine Learning. É uma ferramenta bem legal que a Microsoft disponibiliza para a gente para ajudar na análise de dados, grandes análises de dados, tá? Sem a gente ter que se desgastar com uma interface cansativa em cima de linhas de código. A gente tem uma interface bem amigável aqui dentro do Azure Machine Learning. Então, no nosso buscador, se a gente colocar Studio Azure Machine Learning, a gente vai chegar aqui na página da Microsoft, que a gente pode fazer uma assinatura para conhecer esse produto. Eu posso criar uma conta de teste, tá? Eu sem custo algum, tá? Não seria uma conta aí só para homologação, para conhecer o produto por 30 dias, tá? Então essa conta ela não tem prazo de expiração, tá? Por ser uma conta grátis, ela vai ter uma performance inferior às outras contas que são pagas, tá? Mas para a gente começar a conhecer o produto, eu acho que já atende bem aí a grande maioria. Ela já tem aqui então 10 GB de espaço para armazenamento, já vem com suporte a scripts em R e em Python, são duas linguagens de programação que são bem utilizadas para fazer análise de dados, tá? E também aceita lá comandos SQL. Então vou me logar aqui. Então vocês fazem um breve cadastro, formam seus dados para vocês terem uma conta que vai permitir acesso. Estou logando com uma conta que eu tenho já disponível. Eu vou fazer então uma demonstração utilizando um script em R, um script em Python e também um script em SQL. A ideia é só a gente conhecer aqui o Azure Machine Learning, tá? Não vamos entrar em detalhes de R, SQL ou Python, mas para quem quiser se aprofundar nesse mercado, eu tenho aqui já um editor de Python, um editor de R e um editor de SQL. Então, algumas referências legais que vocês podem utilizar: o RStudio, então ele já tem aquela substituição automática, já faz os pares dos comandos, é uma ferramenta bem tradicional de desenvolvimento. Então, acho que é uma sugestão legal que vocês podem vir utilizar. E aqui está as linhas de códigos que eu vou fazer, deletando uma coluna de housing e uma coluna de installment rate percent. Outra ferramenta que eu vou utilizar também, no caso do Python, eu vou usar o Spider. Então também uma sugestão bem legal, quem quiser se aprofundar, baixar ele. Eu também tenho aqui uma outra linha de código então, em Python, que eu estou deletando uma coluna lá de housing e uma coluna de telefone. Então, quem tiver interesse, o Spider eu acho que é uma dica bem legal para trabalhar com Python. E aqui eu tenho também o SQL Studio. SQL Management Studio. Também eu estou aqui com algumas linhas selecionando algumas colunas de uma coleta de dados. Também está disponível para vocês virem a baixar o site da Microsoft. E eu tenho uma coleta de dados que eu vou estar utilizando aqui, que a gente tem disponível na internet. Então existem sites na internet com coletas de dados específicas para análise de dados. Então eu vou abrir aqui meu Excel. E vou importar uma coleta de dados que eu achei na internet. Eu acho que é legal para a gente iniciar um experimento, conhecer o Microsoft Azure Machine Learning. Então, aqui na minha pastinha da Azure ML, eu tenho uma coleta de dados que eu vou utilizar. Vou importar ela aqui no nosso Excel só para vocês conhecerem o que a gente vai estar montando.
Então eu tenho essa coleta de dados que eu simplesmente baixei da internet. Eu tenho aqui diversos códigos que eu vou estar utilizando que vão ajudar a gente a trabalhar. Esse site ele tem diversos, o repositório está diversas coletas de dados para a gente utilizar na parte do machine learning. A gente procurar aqui todos os coletas de dados, a gente vai ver que tem diversos modelos disponíveis. Então fica facinho para vocês, se precisar. Vou deixar aqui também de exemplo aí para vocês baixarem diversos arquivos aí para ajudar nos estudos. Então, retornando aqui ao nosso Microsoft Azure Machine Learning, vamos criar um novo experimento de acordo com esse ambiente que eu já tenho preparado. Vou vir aqui embaixo, clicar nesse mais, criar então o experimento vazio. Colocar o nome aqui como análise crédito. Vou importar então essa nova coleta de dados. Vou colocar aqui como dataset. Como já tinha mostrado, eu baixei ela da internet e joguei aqui na pastinha no meu computador. No Drive, Azure Machine Learning, eu tenho essa coleta com o nome de cartão de crédito. Eu já trouxe aqui algumas informações da minha planilha. É um arquivo genérico CSV. Eu vou colocar aqui análise de cartão de crédito. Apenas como descrição, vou importar ela no Microsoft Azure Machine Learning. Finalizou com sucesso. Vou clicar aqui OK. Vou deixar um pouquinho mais espaço nessa tela. Eu tenho então um dataset salvo que a gente está utilizando. É esse cartão de crédito. E vou arrastar ela aqui para o meio da minha tela. Nesse momento que a gente vê que é uma interface bem amigável para a gente estar trabalhando. Já estou com ele aqui disponível. Posso ver que ele tem uma saída aqui desse arquivo CSV que eu acabei de subir. Eu posso vir aqui e mandar visualizar aquela planilha que a gente tinha importado dela na nossa coleta de dados. Vou aumentar um pouquinho a nossa tela. E a gente tem então aqui as colunas que a gente tinha acabado de visualizar dentro do nosso Excel. Então o que é a minha ideia? Nessa demonstração eu vou deletar algumas colunas e a gente vê o passo a passo que a gente vai estar montando aqui dentro da interface do Azure Machine Learning. Vou pegar aqui a saída desse dataset e vou ligar em um outro quadro. Aqui no nosso lado esquerdo a gente tem os diversos recursos que a gente vai poder estar utilizando. Inclusive os scripts em Python e em R. Eu posso fazer uma busca aqui. Eu quero que ele me traga o recurso de selecionar colunas. Como a gente estava comentando, vamos deletar algumas colunas do nosso Excel. Então ele trouxe aqui select colunas em dataset. Eu vou arrastar aqui para o meio da minha tela. Vou ligar então a saída da minha coleta de dados com esse atalho aqui para selecionar as colunas.
Agora a gente pode ver que fica uma exclamaçãozinha vermelha aqui que ele está aguardando a gente falar quais colunas que a gente quer selecionar. Mais um pouquinho aqui para a direita eu tenho o lançador do selecionador de colunas. E a gente volta a ver então todas as colunas que a gente tinha aqui disponível. Eu vou mudar aqui então de por nome para com regras. Aqui então posso mandar selecionar todas as colunas. E aqui então eu teria a opção de incluir ou excluir a coluna. Então vou mudar aqui para excluir, de acordo com o nome da coluna. Ele vai me trazer aqui todas as colunas que a gente tem disponível. Eu vou solicitar ser excluída a coluna de housing. Só como exemplo, tem um ticado aqui embaixo. Ele já tirou a exclamaçãozinha vermelha. Um pouquinho mais aqui para baixo, então a gente pode mandar salvar essa alteração que a gente fez. E vou mandar executar. Estava fazendo a operação para a gente. Já finalizou. Se a gente vir aqui em visualizar agora, só por curiosidade, a gente vai ver que aquela coluna do housing não está mais presente na nossa coleta de dados. A gente continua com as outras colunas disponíveis. Mas a coluna selecionada ela foi excluída da nossa coleta. Agora, continuando no nosso exemplo, eu vou incluir um script em Python. Procurar aqui. Então, tem aqui execute Python script. Vou colocar ele aqui embaixo da nossa sequência. Novamente, então, vou pegar a saída aqui do quadro anterior. Eu seleciono a coluna e vou colocar aqui na entrada do Python script. E aqui do lado, então, a gente pode ver um script já disponível. Eu vou pegar aquele script que eu tenho disponível no meu editor de Python. Tem aqui o nosso Spider. Vou selecionar essas linhas de código, vou copiar e vou colar aqui dentro do Machine Learning. Permitir acesso. Vou mandar salvar e executar novamente. Vamos voltar a verificar como ficou. E se a gente for dar uma olhada aqui em visualizar, a gente não tem mais a coluna de telefone e nem a coluna de house. No próximo passo agora, também apenas como exemplo, eu vou utilizar um script em R. Então vou procurar anexar aqui embaixo. Tem aqui o R script. Vou arrastar ele com o próximo quadro aqui no meio da minha tela. Vou ligar então a saída da análise anterior. Com essa entrada aqui do R script. Vou substituir as linhas que eu tenho aqui do lado pelas linhas que eu já tenho aqui no meu ambiente no RStudio. Mesmo esquema. O housing eu já tinha deletado. Vou deletar agora uma nova coluna que é installment weight %.
Só um exemplo, eu vou copiar essas linhas e vou colar aqui no Azure Machine Learning. Vou salvar ele e vou mandar executar. Está executando essa última alteração que a gente solicitou. E a gente pode verificar que aqui não teve nenhum erro. E se a gente for dar uma olhada de novo e visualizar, a gente vai ter uma coluna a menos agora na nossa planilha. Então, agora a gente está com 18 colunas. Vamos incluir então agora, como próximo passo, uma transformação via SQL. Tem aqui a SQL Transformation. Vou arrastar ele aqui. Vou ligar a saída do meu script em AR na entrada aqui do SQL. Agora então, via SQL, eu vou incluir algumas colunas. Vou pegar aqui no meu SQL Management Studio, só como exemplo, né? Eu vou querer que ele selecione essas colunas. Mandar salvar e executar novamente. Também fez com sucesso. No mesmo esquema, a gente tem a opçãozinha aqui para visualizar o que está sobrando na nossa coleta de dados. Vou descer um pouquinho mais. A gente pode ver que de acordo com o tamanho da quantidade de quadros que a gente vai incluindo, a gente tem uma telinha aqui do lado, né? Que dá para a gente acompanhar melhor todo o nosso desenho. Então agora aqui depois do SQL, eu vou dividir os nossos dados. Tenho aqui o Split Data, vou arrastar ele aqui para baixo. Vou ligar então a série do SQL na entrada do Split Data. Arrastar ele um pouquinho mais para cá. Aqui nas informações do nosso Split Data, então eu vou manter aqui o modo como dividir as linhas. Como fração da linha, eu vou aumentar um pouquinho para 0,7. Vou manter checado aqui que a gente está fazendo essa divisão. Vou alimentar com 876 linhas. E eu vou deixar aqui como falso. A gente não vai estar estratificando essa divisão. Eu vou adicionar agora então o algoritmo de fazer essa divisão em duas classes. Vou procurar ele aqui. Eu tenho aqui então a toClass Decision Forest. Vou arrastar ele também para nossa tela. Aqui com o método de amostragem,
Vou deixar como bagging, como se eu estivesse ensacando essas amostras. Vou deixar aqui o modo de criação como único. Número de decisões eu vou aumentar para 50. Manter a profundidade em 32 camadas na nossa árvore. Número de divisões aleatórias eu vou deixar como 32. O número mínimo de amostras por página eu vou colocar em 4. Eu vou manter marcado aqui, que eu permito valores desconhecidos por categoria. Agora eu vou procurar aqui o próximo quadro que eu vou estar incluindo. Vou arrastar ele aqui para baixo. Eu vou ligar então os dois quadros nesse próximo. Pegar aqui então a decisão das duas classes. Vou ligar aqui na entrada do TrayModel. E o split data, a saída dele, eu vou ligar aqui também no TrayModel. Agora então aqui no TrayModel, vou selecionar a coluna do status de crédito. O próximo quadro que a gente vai estar incluindo aqui então seria o Score Model. Vou localizar ele aqui. Vou arrastar ele aqui embaixo. Só descer mais um pouquinho. Vou estar ligando então a saída do nosso Train Model para o nosso Score Model. E aqui, um pouquinho mais para cima do nosso Split Data, vou pegar o resultado da nossa coleta de dados e vou ligar aqui na outra entrada do nosso Score Model. A gente pode verificar que está marcado que vai fazer um append na saída. E só finalizando agora, o último quadro, eu vou pegar lá o modelo de avaliação, o Evaluate Model. Vou localizar ele aqui. Vamos colocar então no meio da nossa tela aqui embaixo dos outros quadros. Vou ligar então a saída do nosso Core Model na entrada do Evaluate Model. Vamos mandar salvar e executar o nosso experimento. Ficou bem legal. Vamos mandar executar. Aumentar um pouquinho a nossa tela. Está demorando um pouquinho mais para finalizar agora. Finalizou. A gente pode ver aqui então na saída do nosso módulo de avaliação, nosso Evaluate Model. Pedir para visualizar. E a gente pode ver algumas previsões aqui. Descendo aqui um pouquinho. A gente consegue visualizar aqui então o final da análise do nosso planilha de dados relacionados à análise de crédito.
Então, a gente vê uma análise que foi feita utilizando o recurso da Microsoft do Azure Machine Learning. Em vez da gente ter toda aquela análise bem trabalhosa em cima de linhas de códigos, bem cansativo, a gente conseguiu fazer em cima dessa ferramenta através de uma interface bem mais amigável.